E aí galera, tudo bom? Eu sou o Davi, e hoje o assunto é Nintendo. Bem, ela é a rainha dos videogames, tem cada jogo brabo, revolucionou a indústria de consoles com o Mario, mas apesar disso, não significa que esses consoles sejam perfeitos, então eu estou aqui para falar sobre o maior problema de cada console da Big Não, já avisando que se eu esquecer é porque eu não encontrei uma falha tão grande. Enfim, se você discordar de alguma coisa que eu irei falar, tudo bem, fale o porquê, mas não xingue, todos têm uma opinião, e deve respeitar as outras. Então sem enrolação, bora lá! Nintendinho, cabo. Como vocês sabem, o Nintendinho melhorou bastante o controle, ele era mais ergonômico, trouxe o D-pad, 2 botões, e mais 2 botões menores, o Start e o Select, mas o problema dele era o cabo, era muito curto, e podia muito incomodar. Você teria que jogar colado com sua transmissão vertical para o cabo não desconectar ou se partir. Parece pequeno, mas afeta bastante a jogabilidade. Hoje em dia, alguns modelos modificados aumentam esse cabo para poder melhorar o alcance, mas o original era bem ruim. Super Nintendo. CPU lenta. O Super Nintendo é uma evolução gigantesca comparada ao Nintendinho. O controle era ainda mais confortável e principalmente mais potente, mas essa potência é limitada, porque a CPU dele era muito ruim, era tipo uns 3 MHz, enquanto o Mega Drive tinha mais de 7, e isso fazia com que jogos portados para Super Nintendo tivessem loadings mais longos ou slowdowns frequentes. Em vários jogos você nota essa diferença em tipo 1 minuto de jogo. Esse problema às vezes fica irrelevante quando você considera o chip FX e o Mode 7, mas se um jogo é igual à versão de Mega Drive, jogue os dois, você vai sentir a diferença. Nintendo 64. Media. O Nintendo 64 é divino, tem um controle da hora, 400 acessórios diferentes, e Mario 64, mas uma coisa estraga muito a experiência, a mídia. O Nintendo 64, ao contrário do PlayStation e Sega Saturn, usava cartuchos, e isso trazia consequências enormes, porque nela só cabia 64 megabytes, além de ser muito cara de produzir e vender, e os loadings mais rápidos não compensaram a falta de espaço, elas pelo menos são mais resistentes. Mas mesmo com a durabilidade e leitura, o Nintendo 64 não superou seu rival em vendas, mas é lembrado bastante atualmente. GameCube. Media. Davi, a mesma coisa? Pior que sim, a Nintendo novamente errou na mesma coisa. Assim, o GameCube não ia na onda no Xbox ou PS2, que usavam DVD. O GameCube usava o mini DVD, e qual a diferença? Além do tamanho, ele tinha menor capacidade de armazenamento e detalhe, o que desencorajava o suporte de criadores terceirizados, e reduziu muito o console, além de não reproduzir filme ou coisas do tipo, o que afastou desenvolvedores, e diminuiu muito sua biblioteca. Ele foi basicamente um Nintendo 64 2, era mais potente que o seu rival, o PS2, mas o armazenamento era muito curto, ao mesmo tempo que jogos tinham mais detalhes. Eles também poderiam ter menos assets, como partículas, fãs etc. Wii, foco exagerado. Cara, o Wii é ótimo para sua época, revolucionou e tal, mas um problema que eu acho, especialmente nos jogos da Nintendo, o jogo foca muito no sensor de movimento do que em jogabilidade real. Mano, se fosse para eu balançar coisa, eu jogava Samba de Amigo, que você tinha que balançar aquelas maracas lá. Sério mano, é muito chato você ter que ficar mexendo o controle para lá e para cá, e de longe o jogo que eu mais cansei dessa mecânica foi o Mario Galaxy, tanto um quanto o 2, eles usam demais o sensor de movimento, você quase não aperta botão. O bom é que boa parte da biblioteca do Wii não usa tanto o sensor de movimento, no máximo para selecionar uma opção, ou algum minigame, tipo Sonic e Sega, All Stars Racing e Mario Party 9. Wii U. Gamepad. O Wii U é um console bem duvidoso, com vários problemas, mas o maior é o Gamepad, era um tablet gigante, sendo considerado o maior controle do mundo. Ele tem uma posição de botões meio porca, você só pode estar no 8 metros de distância do console, ou o Gamepad desconecta, e se ele estragasse, você precisava comprar outro Wii U. Não só o Gamepad era um problema, já que o Wii U é caro. O console tem uma biblioteca boa, mas a maioria dos jogos são portados, ou ganharam um remake.
Como eu disse, ele tem uma benca de problemas, que davam para colocar aqui, mas o gamepad é de longe o mais problemático, e é a razão por não gostarem do Wii U, além de outras. Nintendo Switch. Controles. Cara, o Nintendo Switch é ótimo, inovou também, mas os controles são meio estranhos. Assim, eles são muito bons, dá para você tirar, mas no grip eles ficam meio desconfortáveis, e quando você deixa eles na horizontal, fica mais desconfortável ainda, fora que dá problema, e eles ficam frouxos quando conectados à tela. E não podemos esquecer o drift, que é um problema normal, mas acontece muito rápido no Switch, e também são pequenos e finos, tornando mais difícil de segurar para quem é mais velho. Claro que tem os Joy-Cons terceirizados, mas se você não quer gastar com isso, é um problemão que exige que você troque os Joy-Cons, que custam 80 dólares, ou fazer uma limpeza delicadíssima no potenciômetro, que pode estragar se você não tiver experiência. Felizmente a Nintendo oferece reparo, mas é um problema persistente que incomoda muito. Nintendo Switch 2. Bateria. Bom, o Nintendo Switch 2 já surgiu polêmico, mas um problema muito grande é sua bateria, que dura no máximo de 2 a 3 horas, e em jogos mais pesados, você não consegue jogar nem 30 minutos. Com essa duração de bateria, você às vezes não consegue jogar nele em viagens longas, ou detonados de jogos grandes, fazendo com que você precise estar com o carregador conectado o tempo inteiro, e nem todo lugar tem uma na tomada. Game Boys. Tela. Bem, os Game Boys são fantásticos, foram um sucesso, biblioteca boa, mas a tela é meio ruim, porque elas não têm iluminação, fazendo dependerem de ambientes claros, tornando impossível de jogar à noite, ou no escuro. E isso é um problema, porque são portáteis, então você pode levar para qualquer lugar, mas com esse problema, você não pode jogar em viagens de noite, ou algo do tipo, o que é bem ruim. As versões posteriores consertaram esse problema, mas os modelos principais são realmente críticos em relação a isso. Recomendo que você compre o Game Boy Light ou Game Boy Micro. O Light roda Game Boy, o Game Boy Micro e também o Game Boy SP rodam GBA e são retrocompatíveis com Game Boy Color. Nintendo DS. Dobradiça. O Nintendo DS é muito bom, e inovou com telas duplas e touchscreen na inferior, mas ele é dobrável, o que é um problema no modelo Lite e original, porque essa dobradiça se desgasta com o tempo, podendo rachar, ou até mesmo se partir. E no modelo FAT esse problema é ainda mais comum, já que o console é mais grosso. No Nintendo DSi, esse problema é bem raro, o que aumenta a vida útil do console, felizmente. Nintendo 3DS. Efeito 3D. Assim como o DS, o 3DS também é divino, e sua biblioteca é o ponto forte, mas o problema foi sua inovação, o efeito 3D estilo cinema. No primeiro modelo, ele era bem primitivo, por isso fazia mal. Quando eu jogo no meu 3DS, eu sempre evito o efeito 3D, porque um dia eu quase vomitei por causa dele, e um amigo meu já precisou ir para o hospital, porque ele desmaiou. Nos outros modelos, isso foi consertado, mas no primeiro, era realmente um problema grave, que enjoa fácil e pode causar problemas de saúde.